Bom dia, queridos, bom dia. Hoje eu queria falar com vocês sobre sobre experiências na presença do Senhor. Eu queria que nós abríssemos, para começar a falar disso, eu queria que nós abríssemos em Mateus 16, um versículo bem curtinho, uma história que muitos conhecem. Eu queria que nós pudéssemos abrir em Mateus 16, ok? Amém? Faz falta ficar ouvindo o barulhinho das Bíblias abrindo. Mas espero que logo estejamos juntos, ok? Mateus 16, a palavra diz assim: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Queridos, eu tenho ouvido muitas coisas, e mesmo nessa pandemia eu tenho ouvido muitas coisas, muitas pessoas dizendo que elas querem buscar uma experiência com Cristo. Experiência que impacte a vida delas, que mostre verdadeiramente Cristo agindo sobre a vida delas. Eu não sou contra buscar experiências. Nós acabamos de ter um testemunho, mas um testemunho de maturidade, um testemunho de entendimento. Porém, só experiência, queridos, pode não ser suficiente para nos manter na presença do Senhor. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Milagres ou experiências não são determinantes para manter a nossa fé viva. Israel passou por isso. O povo de Israel viu Deus trazer as pragas sobre os egípcios, viu o mar sendo aberto, eles passaram a seco, viu o exército de Faraó ser coberto pelas águas, e mesmo assim, 3 dias depois, eles se voltaram contra o Senhor. Eles acharam que tinham sido abandonados e que o Senhor não cuidava mais deles. Então nós percebemos, querido, que experiências ou milagres, e só a experiência e o milagre não nos mantém firmes na presença de Deus. E hoje eu queria refletir sobre essa experiência que Pedro teve, claro que é relatada para nós no livro de Marcos, e que o quanto isso impactou a vida de Pedro e o quanto isso pode impactar a nossa vida. Nesse versículo que nós lemos, Pedro, ele diz claramente quem é Jesus. Ele tem uma revelação de quem é Jesus. E mais, Pedro tem uma revelação que não veio dele, ela veio do alto trono. E nós vamos ver que o próprio Jesus fala isso. E eu queria ler com vocês um pouquinho mais, ler o contexto, um pouquinho mais esse texto para a gente entender o que isso pode significar para nós. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 20. A palavra diz assim: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: Quem o povo diz que o filho do homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, outros que é algum dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino do céu, e o que você proibir na terra será proibido no céu. E o que proibir na terra o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Queridos, vamos entender um pouquinho o porquê dessa conversa de Jesus com os seus discípulos e o que ela pode significar para nós. Por onde Jesus passava, o povo dizia alguma coisa a respeito dele. Diziam que ele era isso, que ele era aquilo. Alguns até chegavam a dizer, os fariseus chegavam a dizer que ele era filho do diabo. Então, várias pessoas diziam algumas coisas em relação a Jesus. E Jesus se vira nesse momento que nós vimos aqui, ele se vira para os discípulos e pergunta aos discípulos: o que o povo estava falando ao meu respeito? Qual era
o questionamento que o povo fazia. Queridos, eu queria que a gente imaginasse a confusão na cabeça dos discípulos. Eu ficaria confuso. Eu estou andando há mais de 2 anos com Jesus, eu acompanho os seus milagres, eu vi ele várias vezes falando quem ele era, e agora ele vem claramente e pergunta: o que estão falando de mim? E aí nós vemos que as respostas foram as mais diversas possíveis. Sabe, queridos, isso não está escrito na palavra, mas eu entendo que muitas das respostas que foram dadas vieram do próprio coração dos discípulos. Alguns até concordavam. Olha, nós achamos que o Senhor é a reencarnação de Elias, nós achamos que o Senhor é Jeremias. Quer dizer, você percebe que, hora que ele pergunta, eles dão as mais diversas respostas. Mas aí Jesus, ele vira para eles e diz o seguinte, e faz uma pergunta direta. 2 anos andando com Jesus, e ele vira para aquele grupo e faz uma pergunta direta. Ele quer saber, tudo bem, o povo está falando isso, mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? Sabe, queridos, aqui eu paro para imaginar um pouquinho, porque a palavra de Deus não mostra tempos, não mostra reações, não mostra uma série de coisas. Mas eu imagino o quanto isso deve ter impactado a cabeça dos discípulos. Pensem o seguinte, eles estavam, como eu falei, há 2 anos andando com Jesus. E Jesus vem e faz uma pergunta direta ao coração deles. Eu imagino Jesus perguntando e olhando no profundo dos olhos de cada um. E identificando que muitas das respostas que eles disseram, que o povo dizia quem ele era o que verdadeiramente eles pensavam que Jesus era. E fica também para nós uma pergunta. E se Jesus aparecesse agora para nós e perguntasse quem ele é para nós? O que nós iríamos verdadeiramente responder? De coração, queridos. O que nós iríamos falar para Jesus de coração? Se ele chegasse e dissesse, quem eu sou na sua vida? Sabe, queridos, aquele olhar de Jesus penetrando o olhar dos discípulos e perguntando a eles, quem eu sou? Eu fico imaginando o receio deles de falarem. Sabe por que o receio deles de falarem? Porque quando nós estamos num grupo, e vocês já devem ter passado por isso, quando alguém faz uma pergunta num grupo, mesmo que a gente esteja andando com esse grupo há um bom tempo, a gente fica com receio de ser o primeiro a falar. Porque nós podemos falar alguma bobagem, podemos falar alguma coisa que soe como uma falta de fé nesse caso. E aí cria no nosso coração um certo receio. Se eu falar alguma coisa e Jesus disser que está errado, eu não quero errar na presença do Mestre. Eu imagino o silêncio que estava naquele momento. Muito parecido quando a gente está dando uma aula ou está conversando e faz-se uma pergunta e cria-se aquele silêncio. Ninguém responde de imediato. Parece que fica todo mundo esperando alguém responder primeiro. Vocês podem imaginar essa cena nesse momento? Só que levanta uma pessoa se levanta. Pedro se levanta. A gente sabe que Pedro era uma figura muito ousada, uma figura que muitas vezes falava o que pensava, e muitas vezes o que ele pensava não era o correto a ser dito naquele momento. Mas ele usando essa questão emocional dele, essa questão de precisar falar muitas vezes, ele se levanta. E aqui nesse caso ele se levanta num gesto de ousadia. Porque no meio de um grupo se precisa de ousadia. A gente precisa ter ousadia para falar. E Pedro se levanta e diz, sabe, Senhor, o Senhor é o Messias, é o Filho do Deus vivo. Eu fico imaginando Pedro olhando para Jesus, Jesus com aquele olhar penetrante nos discípulos, e Pedro dizendo, uau, agora eu vou esperar a resposta dele. E aí a resposta de Jesus, queridos. E aí quando eu leio as Escrituras, eu fico imaginando o semblante, pela resposta que Jesus deu, eu fico imaginando o semblante de Jesus mudando, e daquela pergunta mais dura, mais olhando nos olhos, Jesus deve ter aberto um sorriso enorme, deve ter aberto um sorriso com uma alegria muito grande, porque a hora que ele ouve
na resposta de Pedro, a primeira coisa que ele vira para Pedro e diz assim: Pedro, você é uma pessoa bem-aventurada. E bem-aventurado significa uma pessoa com uma grande alegria, com uma força muito grande. E Jesus vira e fala: Pedro, você é essa pessoa. E ele ainda complementa, ele diz assim: Pedro, sabe por que você é bem-aventurado? Porque você tem essa alegria dentro de você. Porque o que você falou, você não conseguiria falar pela sua própria condição. Isso foi lhe dado diretamente do trono do meu Pai. Desceu poder sobre a sua vida. E você respondeu o que meu Pai que está nos céus queria que você respondesse. Por isso você é bem-aventurado. Você está em conexão direta com o trono do meu Pai. Mas ele não fala só isso, queridos. Olha como vai o elogio de Jesus, ele vai mais além. Ele diz assim: Pedro, e por que você tem essa alegria? Porque você teve essa revelação. Você será o primeiro de muitos que eu colocarei na minha igreja. Você será a primeira pedra, como ele diz. Você será uma base, o primeiro na minha igreja. E para esta igreja que eu estou dizendo, eu darei um poder muito grande. Eu darei uma autoridade de ligar e desligar o poder e a provisão do reino de Deus na terra. Deixa eu fazer uma pergunta para nós, para mim também. Queridos, o que você se sentiria recebendo um elogio de Jesus assim? Como você se sentiria? Pô, que experiência! Queridos, que experiência! Eu ficaria assim, andando nas nuvens, como a gente fala. Puxa vida, olha que coisa! Eu recebi poder do Espírito Santo, eu falei aquilo que Deus queria que eu falasse. Puxa, Jesus me chamou de uma pessoa bem-aventurada. Ele disse que eu vou ser uma coluna na igreja dele. Olha só o que Deus falou de mim, olha o que Jesus falou de mim. Não sei vocês, mas eu me sentiria assim. Será que a gente não se sentiria assim? Olha a alegria que estaria nos nossos corações, olha que experiência que nós teríamos passado com Jesus. Mas será que essa experiência seria suficiente para amadurecer o nosso coração e para nos fazer entender o que Jesus efetivamente espera de nós? Essa é a pergunta de hoje. Porque muitas vezes tem cristãos que recebem essa experiência e param só nela. E não entendem que nós precisamos ir além. E essa própria história de Pedro nos mostra isso. Querem ver o que acontece um pouquinho mais à frente? Nós lemos até o versículo 20, no versículo 21 ao versículo 23. Prestem atenção. A palavra diz assim: daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir a Jerusalém. Ele já estava com 2 anos de ministério. Eu preciso ir a Jerusalém. E ali, os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no 3º dia serei ressuscitado. Puxa vida, ele está criando uma relação de confiança com os discípulos. Ele está dizendo aos discípulos o que vai acontecer. Ele está começando a contar o plano de Deus para os discípulos. E sabe o que Pedro fala nesse momento? Alguém que pouco tempo antes teve uma experiência maravilhosa. O versículo 21 e 22 diz assim: então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Querido, sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus virou-se e disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você é como pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Queridos, se um pouco antes Jesus dissera que Pedro era um bem-aventurado, um homem pleno, um homem feliz, que recebia revelações do alto trono, agora ele diz que Pedro é usado ou deixou-se ser usado por Satanás, de um extremo a outro. De repente, uma alegria muito grande.
no momento seguinte, uma repreenda muito grande. E é isso que eu quero refletir com vocês essa manhã, porque se isso aconteceu com Pedro, pode acontecer conosco. Pedro acabou de ter uma experiência poderosa com Jesus. Porém, essa experiência que ele teve não serviu para que ele criasse nele maturidade. Ele provavelmente ficou parado na experiência. Ele provavelmente ficou se achando, olha como eu sou bom, como eu tenho o poder de Deus sobre a minha vida. E ele não usou essa experiência para criar nele maturidade. Ele criou nele, sim, uma coisa tão forte, de uma coisa interna, que ele se achou no direito de repreender Jesus. Eu acho essa palavra forte, porque a palavra diz que que Pedro chamou Jesus de lado e repreendeu Jesus. Querido, vocês podem imaginar essa cena. Jesus contando o plano de Deus, Jesus dizendo, queridos, eu já estou considerando vocês maduros para contar a vocês o plano de Deus, para contar a vocês o que Deus espera de vocês. E aí Pedro chama Jesus de lado e repreende. Ele diz, que é isso, Jesus? Para com isso. Deus não vai deixar que isso aconteça. Olha o que a imaturidade faz conosco. E muitas vezes essa imaturidade vem logo depois de uma experiência muito grande com Deus. Nós precisamos saber administrar isso, queridos. Porque o que vai nos levar a permanecer em Jesus e no seu amor é a maturidade que nós desenvolvemos. É a comunhão que nós desenvolvemos com Ele. Experiências são ótimas para mostrar que Ele está ao nosso lado. Experiências são ótimas, como foi dito aqui hoje, para mostrar que na parte boa e na parte triste, Ele sempre tem um livramento para nós. E é isso que faz de Jesus a diferença nas nossas vidas. Porque Ele é conosco em todo o tempo. Mas permanecer nele e no seu amor, nós precisamos ir além da experiência. Nós não podemos parar nelas. Pedro parou na experiência. E porque ele parou na experiência, ele se deu ao direito de repreender os planos de Jesus sobre a vida dele. Quantas vezes nós acabamos de receber uma bênção e Jesus nos dá uma tarefa que vai nos levar a um outro patamar e nós não fazemos porque achamos que aquilo não vem do Senhor. Nós precisamos desenvolver nossos ouvidos. Precisamos entender quem verdadeiramente é Jesus. Jesus conta e fala numa passagem o que é a diferença entre aqueles que ficam na experiência e aqueles que buscam um conhecimento mais profundo, uma comunhão mais profunda. Quando Jesus diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos, sabe o que isso significa, queridos? Que a experiência chama muitos. A experiência chama muitas pessoas. Lá quando o povo saiu do deserto, que o povo saiu do Egito e começou a peregrinação no deserto, nós vemos claramente os milagres que aconteceram no Egito. Nós vemos claramente eles andando sobre as águas. Nós vemos Jesus dando todo o suporte de água, de alimento, de sombra durante o dia, de calor durante a noite. Eram mais de 3 milhões de pessoas que presenciaram e viveram essa experiência. Eu pergunto aqui para vocês nessa manhã, quantos desses 3 milhões entraram na Terra Prometida? 2. Que não olharam para a experiência, mas olharam para quem era o Senhor. Quando Jesus diz que muitos são chamados, é porque ele sabe que muitos vão ficar buscando só o poder, só o poder, só o poder, só os milagres. Só aquilo que Deus pode me dar. Esses são os muitos chamados. Porém, os poucos escolhidos são aqueles que entendem quem Ele é. Olham para a face de Deus e não para a mão de Deus. E andam segundo a vontade do Senhor. E por isso adquirem um completo conhecimento dEle. Lá em Marcos 8, do versículo 34 ao 38, Jesus diz assim: Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe.
Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida eterna e verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os seus santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Queridos, deixa eu dizer uma coisa rapidinha, 3 pontos que me chamaram a atenção nesse texto. O primeiro, Jesus começa a dizer claramente o que é ser discípulo dele. E ele resume isso de uma maneira, numa frase. Ele diz assim: perder a vida é encontrá-la, morrer é viver. O que Jesus está dizendo para nós e está nos ensinando nessa manhã é que devemos colocar os interesses do reino acima de qualquer coisa nas nossas vidas. Qualquer hora, queridos, a gente fala um pouquinho mais sobre o que é ser discípulo e quais as características que um discípulo deve ter. Mas como eu falei de uma maneira bem reduzida, um verdadeiro discípulo, aquele que segue Jesus, coloca em primeiro lugar os princípios e valores do reino, aqueles que estão na palavra, acima de qualquer outro interesse, de qualquer outra coisa. Em segundo lugar, ele fala de tomar a cruz. O que significa isso? Não significa, queridos, carregar um fardo. Não significa ter um peso sobre os nossos ombros. Sabe por quê? Porque Jesus já trocou o jugo conosco. Ele diz que quando ele troca o jugo, ele nos dá um jugo leve, um jugo suave. Carregar a cruz, simbologicamente, significa renunciar às nossas ambições, centradas em nós, e buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é maturidade. Essa é uma das maiores experiências que podemos ter com Jesus. Quando nós renunciamos às nossas vontades e deixamos o Espírito Santo agir em nós, nós somos transformados. E o maior milagre que pode existir é a transformação de uma pessoa. Não é ela receber bens materiais, não é ela receber uma cura, não é ela receber aquilo pelo qual ela tem orado, mas ela é ser transformada dentro do seu coração, transformada nos seus valores e princípios. Isso é o verdadeiro milagre, queridos. Se eu fosse falar o que Deus fez na minha vida, eu ficaria a manhã inteira aqui falando com vocês. Creiam que a transformação de uma pessoa é o maior milagre que Deus faz. Quando nós deixamos de lado o nosso querer e aceitamos o querer de Deus, isso é o poder do Espírito agindo em nós. Isso nos transforma verdadeiramente. E isso não é pagar um preço, queridos, porque eu já falei várias e várias vezes. Preço a gente paga quando a gente faz uma coisa que é chata, que é ruim. Mas andar com quem a gente ama, andar com um grande amigo, andar com alguém que está ao nosso lado, isso faz a diferença na nossa vida. Não é pagar um preço, é uma alegria muito grande daquilo que nós temos. O terceiro ponto, queridos, Jesus disse que nós não podemos nos envergonhar dele. Nós não podemos nos envergonhar de Jesus. Isso é um ponto muito sério. Queridos, nós devemos saber a quem servimos. Falar desse amor, dessa graça e dessa salvação que o nome de Jesus propicia. Nós não podemos ter vergonha da nossa condição de seguidores de Cristo. Isso só mostra que não somos seguidores dele quando nós nos envergonhamos dele. Queridos, quando não nos posicionamos num momento em que nós procuramos agradar aos outros, em que nós estamos no meio de uma conversa e procuramos agradar aos outros, e não falamos de Cristo, é porque está mais forte em nós cuidar da nossa vontade e não falar do Cristo que nos transformou. E ele dá um alerta muito grande no versículo 38. Jesus diz que se nós nos envergonharmos dele, ele se envergonhará de nós na sua vinda. Que duro isso, queridos, que duro isso. Nós precisamos entender a palavra e seus ensinamentos.
Não podemos ser superficiais nos nossos relacionamentos com Jesus. Paulo entendeu o que significa isso, entendeu de uma maneira muito plena o que Jesus ensinou aos seus discípulos. Lá em Romanos 8, do versículo 12 ao 17, fala assim: pois assim, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares o efeito do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Paulo entende o que é ser discípulo. No versículo 12 e 13, ele diz que nós somos devedores a Jesus e não aos nossos méritos. Portanto, devemos decidir se vivemos para Cristo ou não. Uma decisão nossa. Querer estar com Cristo, querer buscar seus ensinamentos, querer as suas vontades e buscar a sua amizade. É uma decisão nossa, queridos. E isso não é baseado em experiência, isso é baseado em comunhão, é baseado em andar junto com Jesus, é baseado em estar sempre junto com Ele. No versículo 14, quando Paulo fala sobre ser guiado pelo Espírito de Deus, significa um processo. Amanda falou sobre o processo de nós estarmos na presença do Senhor. É um processo que nos leva cada vez mais a nos aproximar de Cristo, deixando as nossas vontades e apetites para trás e fazendo a vontade de Cristo nas nossas vidas. Isso tem que ser um estilo de vida. E sabe por que eu digo isso que é um processo, queridos? Porque no original grego, quando Paulo escreve, ele diz assim: tanto quanto estão sendo continuamente guiados pelo Espírito de Deus. Continuamente nós somos guiados. Quando nós somos guiados continuamente pelo Espírito de Deus, sentimos a segurança de sermos filhos de Deus. E aí nós podemos com ousadia dizer: Pai querido, Abba Pai. Esse é um processo, e não é um processo feito de experiências, é um processo feito de fé, de conhecimento, de relacionamento. As experiências ajudam, mas elas não são fundamentais. Nós devemos buscar a comunhão em todas as coisas, entender quem Jesus é. Ele é o Senhor de todas as coisas. Queridos, Romanos 11, tem uns versículos lá do 33 ao 36 que eu acho lindo, lindo. Romanos 11 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E o 36 diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, olha o que Paulo escreveu. Porque dele, Jesus é a nossa fonte de vida. Dele flui toda a água viva. Flui tudo aquilo que nós precisamos. Foi por ele. É por meio de Jesus que somos sustentados. Ele é o pão vivo que nos alimenta, que nos traz conhecimento, que nos permite viver nesse mundo com um jugo suave e leve. E é para ele. Ele é o nosso alvo. É nele que devemos focar. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Queridos, busque Jesus o tempo todo. Mas busque como um verdadeiro adorador, conhecedor da palavra, que não se deixa ser enganado por vento de doutrina. Experiências com Deus são maravilhosas. Milagres e livramentos são maravilhosos. Mas eles não são fundamentais para firmar a nossa fé em Jesus. O que firma a nossa fé em Jesus
é o conhecimento de quem Ele é. E isso nós buscamos na palavra, buscamos em oração, buscamos entendendo o que Jesus significa para nós. Amém, queridos? Era isso que eu queria compartilhar com vocês essa manhã. E eu queria orar com vocês. Queria orar para que, se vocês precisam de mais deste conhecimento, que nós pudéssemos, nessa manhã, pedir que Jesus transformasse o nosso entendimento. Amém? Podemos orar, queridos? Amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, segundo essa palavra que nós lemos agora, que ouvimos agora, segundo essa palavra que foi ministrada aos nossos corações, eu clamo que o Senhor venha e nos transforme em áreas que precisamos ser transformados. Senhor, como é bom ter experiência com o Senhor. Como é bom ver livramentos e milagres acontecendo na nossa vida. Mas acima de tudo, Senhor, como é bom ter comunhão com o Senhor. Como é bom ouvir a Tua palavra e entender o que o Senhor quer espera de nós. Senhor, nós queremos ir a uma profunda comunhão com o Senhor, a ponto de entendermos tanto o que o Senhor tem falado, que possamos ser chamados de amigos de Deus. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada irmão e irmã que aqui está, que nós possamos fazer esse dia de ceia com alegria, para que o Senhor, seja soberano sobre os nossos corações. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus.